Região em Foco. Boa tarde. Hoje em destaque o centenário da Santa Casa da Misericórdia de Via do Minho, que se comemora este fim de semana, mais concretamente neste sábado, 14 de junho, a altura em que estamos a fazer o registro desta conversa. Os atos comemorativos tiveram a sua abertura no último fim de semana, mais concretamente no dia 6, com a apresentação das diversas valências e performances pelos colaboradores. Este sábado, dia 14, uma sessão solene em que participou a figura tutelar, o arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro, e representantes do município e de outras entidades locais, seguindo-se a inauguração do Memorial aos Beneméritos, a sessão solene, o almoço convívio de aniversário e ainda a apresentação ou a entrega do livro comemorativo História ou Histórias da Misericórdia. A Misericórdia de Via do Minho, recorda-se, é uma instituição que está ligada à história do concelho, o lugar de Brancilha em particular, e não deixaremos de referir este percurso de um século que se iniciou ainda no regime monárquico com a arquiconfraria do Coração de Jesus e Coração de Maria, atravessou o período da Primeira República, o regime do Estado Novo, e estava em atividade quando o país recuperou o regime democrático em 25 de abril de 1974. É uma das 354 casas atualmente com estatuto de PSS, isto é, Instituição Particular de Solidariedade Social, em atividade, sendo uma do Estado, como se sabe, a de Lisboa. A obra das Misericórdias nasceu em 1498, no contexto da expansão marítima de Portugal no século XV, por iniciativa da então Rainha Dona Leonor e do frade Frei Miguel Contreiras, com a ideia central de promoverem entre os homens de todas as classes sociais e socorrerem e apoiarem os mais necessitados na ausência de qualquer sistema de segurança social organizado, segundo a página da União das Misericórdias. Na Misericórdia de Via do Minho, o caminho fez-se com as dificuldades e o esforço e generosidade de dedicados vieirenses nas várias épocas ou etapas percorridas. Dos mais generosos e dos muitos e generosos vieirenses que passaram pela instituição, sem querer fazer exclusões, lembramos, entre outros, que a Galeria de Beneméritos perpetua, por dever de justiça, dois nomes que o Conselho não esqueceu: João Batista Vir de Araújo, ou João da Torre, que idealizou e fundou a sua obra de base, o hospital, tem o seu nome inscrito na toponímia da sede do Conselho e é patrono do agrupamento de escolas. E Maria Júlia Alves Martins, a provedora que soube compreender as mudanças anunciadas com 25 de abril de 1974 e foi a principal obreira da imagem atual da instituição, o Lar de Idosos, que é, sem dúvida, um dos melhores da região, e também a creche, jardim e ATL para os mais pequenos ou da primeira idade, e que também tem o seu nome numa artéria do Conselho. Como já dissemos, não é simpático, é justo dizer que a doutora Maria Júlia Alves Martins se deveu a um período de dinâmica de modernização que foi continuado pelo seu sucessor Alfredo Inácio Abreu Ramalho e que vem sendo ampliado na atual mesa. Atualmente, a Misericórdia de Via do Minho, que é um dos principais empregadores do Conselho, com perto de 150 de colaboradores, oferece à comunidade um conjunto de serviços ou atividades que vamos lembrar: o lar de idosos, a unidade de cuidados continuados, a medicina física e reabilitação, o jardim, creche e atividades de tempos livres, o apoio domiciliário, a cantina social, o apoio a pessoas mais carenciadas e consultas de especialidade. Para falar da Santa Casa da Misericórdia de Via do Minho, do seu centenário, convidamos e temos em estúdio o provedor Luís Carneiro e também mesário Carlos Alberto Gonçalves. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Comecemos por este centenário em especial. É o culminar de um centenário de, digamos, subidas e descidas, curvas e contracurvas, mas um percurso que se fez caminhando e com sucesso. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Alto. Boa tarde, Zé Luís. Muito obrigado pelo convite. Efetivamente, depois da introdução feita por Zé Luís, pouco me resta para dizer, mas resta sempre alguma coisa
essa descrição muito bem feita. Nunca está nada dito. Tudo dito. Nunca está tudo dito. Portanto, o que foi, o que é, o que será, só o futuro, só Deus pertence. Portanto, efetivamente, a Misericórdia foi fundada, estamos a comemorar agora os 100 anos, foi fundada em 14 de junho de 1925. A altura em que foi inaugurado o hospital. O hospital, precisamente o primeiro doente foi a 19 de junho de 1925, uma senhora da freguesia do Mosteiro, na altura lugar de Sanguinhedo, foi a primeira pessoa a entrar no hospital. O hospital foi criado para atender mendigos e pobres. Os mendigos não pagavam, como o Zé Luís sabe, os mendigos nem não pagavam, não tinham que pagar. Dava-nos o nome de indigentes. Indigentes, exatamente. Também não tinham direito a voto, que também, mesmo as outras pessoas que tinham, também não exerciam esse direito, não era permitido. Os pobres, esses teriam que pagar. A Misericórdia teve sempre virada para a área social. Era lógico que, nessa altura, os recursos eram muito escassos, e então a Misericórdia viveu donativos. Muito generosidade de alguns, sobretudo donativos. Exatamente, sobretudo donativos, mesmo da própria população, que chegou a fazer peditórios, e até que hoje foi lançado o livro. O Zé Luís ainda não teve a oportunidade de ler, mas sei que o vai ler, com muita atenção. O livro fala lá precisamente das dificuldades que a Misericórdia enfrentou ao longo do tempo. Em 73, na altura, era provedor o Padre Mendes, Foi padre de Cantelãs. Foi padre, exatamente. Já se pensava num lar, num lar que era necessário um lar, construir um lar. O lar efetivamente apareceu em 76 com o provedor Miguel Leão, que na altura ele era o delegado de saúde, com o Dr. Ramalho, ex-provedor, portanto na altura ele era o delegado de saúde local, e conseguiram passar duas pessoas que estavam no hospital precisamente, que era o Sr. Canedo, agora não me recordo o nome da outra senhora, foram transferidos para o lar, precisamente. O lar de Vieira nunca foi nacionalizado, nunca houve nacionalização. A nacionalização foi da parte dos serviços de saúde. Exatamente, portanto o hospital, até porque a Misericórdia, portanto, quando o Estado, a parte da saúde começou a gerir, a Misericórdia recebia uma renda, portanto o Hospital de Vieira, portanto, ou seja, os bens da Misericórdia de Vieira nunca foram nacionalizados. Não foram nacionalizados porque também apareceu o lar. Nessa altura alugou-se uma casa e foram para lá duas pessoas, e depois o lar foi evoluindo e passou para 12. Isto em 76. Depois inicia-se a obra do lar. Vamos lá ver, a obra do lar começa com o Miguel Leão, portanto, com o vereador Miguel Leão, explotou, e depois a doutora Maria Júlia é que tomou posse. Quando tomou posse como provedor, foi inaugurado em 1980, o lar com capacidade para 63 utentes. Em relação ao lar, depois em 2013, já com o provedor Dr. Alfredo Ramalho, o lar foi ampliado e foi modernizado. Há sempre a preocupação das mesas administrativas de modernizar as instalações. Foi modernizada as instalações do lar e passou a capacidade de 63 para 70, não, tinha 64 e passou para 73. Já tive a oportunidade de dar uma passagem ligeira e, por isso, o autor do trabalho, o principal obreiro do trabalho História da Misericórdia, chama-lhe, põe-no como o provedor da expansão. Sim, exatamente, até porque quando nós a mesa administrativa, prestamos uma homenagem, eu tomei posse em janeiro de 2019, em junho, precisamente no aniversário da Misericórdia, prestamos homenagem ao Dr. Ramalho e ao Dr. Óscar Gomes. O Dr. Ramalho realmente foi um obreiro, desenvolveu a Misericórdia em termos de valências. Foi com ele que foi criada a medicina física, a unidade de cuidados continuados, a aldeia turística de Loredo,
o CAT, que neste momento está sem atividade, mas foi com ele. Portanto, o Dr. Ramalho e abriu... Era o Centro de Atendimento Temporário para Jovens. Para jovens, exatamente. Portanto, o Dr. Ramalho foi um provedor, como eu disse e continuo a dizer, o Dr. Ramalho abriu a misericórdia à sociedade. Eu também tenho consciência que a misericórdia, no tempo da doutora Maria Júlia, era um pouco fechada. Era fechada, portanto, com uma questão de feitio, da doutora Maria Júlia. Também as condições que tinha para trabalhar. Zé Luís, mas eu vou-lhe dizer, e aí, portanto, nos últimos anos da doutora Maria Júlia, eu fiz parte da mesa administrativa com ela. E quando apareceu o apoio domiciliário, quando o Estado começou a apoiar o apoio domiciliário, a Misericórdia devia ter abraçado este projeto a nível de concelhio. Este projeto foi abraçado a nível local. A nível de Vieira, portanto, freguesia de Vieira, exatamente. Depois deu origem a que centros sociais aparecessem, e muito bem, para dar resposta às populações locais. Portanto, depois, em 1990, é aberta a creche, isso é obra da doutora Maria Júlia, creche e jardim de infância, que não havia resposta nessa altura para a população, portanto, para os pais, para as famílias vieirenses, portanto, aí era abrangente a todo o concelho, como hoje é. Hoje, portanto, a Misericórdia é que tem a cobertura da creche. Neste momento, do jardim não. E tem necessidade já de uma extensão. Exatamente, foi criada a extensão. Exatamente. Foi financiada pelo PRR em 190 mil euros, nós gastamos lá à volta de 450 mil. Era uma resposta. Todos os dias éramos solicitados pelos pais, queriam ir trabalhar e não tinham de deixar as crianças. Foi um esforço da nossa parte, mas também nós estamos cá para contribuir para que a sociedade vieirense, e nós também temos a responsabilidade social no Conselho, e também não fugimos a ela. E quando é preciso, também criamos as condições para que isso se verifique. Mas da creche, da parte da educação, está ali o professor Carlos também, que pode dizer mais alguma coisa em relação à parte da educação. Mas antes disso, professor, o Estatuto. O Estatuto da Misericórdia mantém-se como um estatuto ou compromisso, que é assim que se chama, com a tutela do Arcebispado de Braga. Ora, antes de mais, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Zé Luís, ao seu provedor. As Santas Casas, e voltando um bocadinho atrás, apareceram em 1498 pela mão da Rainha Dona Leonor. Rainha Dona Leonor, que era viúva do Dom João II, se não me engano, e na altura acho que era o Dom Manuel I, o rei, que também apoiou a Dona Leonor na primeira, digamos, Santa Casa da Misericórdia, que foi em Lisboa, e a ideia, o fundamento, a principal preocupação na altura da Dona Leonor, nós estávamos nos descobrimentos, estávamos com muita gente a sair para as embarcações. O reino despovoado. E o que é que acontecia? Chegava a Lisboa gente de todo o país com a intenção de embarcar e de ir para novas terras, as terras que estavam a ser descobertas. Isso causou na cidade um problema, se calhar, parecido com aquele que hoje nós estamos a viver, que é as grandes cidades com muita população, com muita gente sem recursos, com muita gente à procura de emprego, com muita gente até a viver na rua, e então essa era a preocupação da Dona Leonor, arranjar uma instituição ou alguém
que pudesse valer a essa gente, a essas pessoas. No fundo, eu atrevia-me a dizer que as misericórdias foram o primeiro sistema nacional de saúde que tivemos. E embora hoje ainda continuem a sustentar e a ajudar de forma muito efetiva o Sistema Nacional de Saúde, no fundo foi o primeiro SNS que nós tivemos no país. É isso que as Santas Casas faziam, no fundo. Com o peso do ideário católico, particularmente cristão, sim, durante muito tempo, as obras de caridade. Durante muito tempo sustentaram-se nas 14 obras de misericórdia do Catecismo Católico, estavam, como muito bem disse, sob a orientação e a jurisdição canónica. Neste momento, em termos de direitos civis, não é bem assim, e embora haja uma relação com as dioceses onde pertencem, mas tem também um estatuto já civil de IPSS, no fundo. Mas a essência é aí. Sim, aliás, nenhuma misericórdia, e falamos por nós, e acho que podemos falar por todas, não sente nenhuma influência ou qualquer intervenção externa despropositada por parte de algum bispo ou arcebispo. Não julgo que neste momento isso está ultrapassado. Aliás, foi até uma questão que foi disputada aqui na Diocese de Braga, na altura ainda com o Dom Jorge, embora o Dom Jorge na altura tivesse algumas reticências em relação a isso, mas tudo foi resolvido e tudo foi, digamos, concluído com a ideia de que o que interessa é a função, é o ajudar. Agora, se a jurisdição é mais da mesa administrativa, se há uma autonomia plena da mesa administrativa ou se é da arquidiocese, isso não está em causa e neste momento connosco nem sequer se põe, porque a autonomia é total. Na Valência, há creche Jardim ATL, onde se ocupa mais pelos vistos, como disse o seu provedor. Nós substitui-se ao Serviço Público de Saúde e Apoio à Infância? Neste momento, ao serviço educativo, não é de saúde, na questão da creche, sim. Nós, neste momento, creche, que é berçário, sala de 1 ano, sala de 2 anos, somos a única instituição no Conselho que possibilita aos pais terem, neste momento, os seus filhos na creche em Vieira, não é? A primeira creche do Conselho, e agora com o segundo polo, a extensão, em Canteleiros. Neste momento somos nós os únicos que temos essa possibilidade de permitir aos pais essa possibilidade. Em relação ao ensino pré-escolar, 3, 4 e 5 anos, aí já nós temos também, mas é um complemento ao serviço público, porque também nos centros, nas escolas básicas, também há essa oferta educativa. Depois temos, claro, em termos de educação, ainda o apoio aos centros de atividades e tempos livres, que é uma mais-valia para os pais. Sabemos que a escola pública, neste momento, já consegue oferecer aos pais o prolongamento e já consegue, pelo menos até às 19 horas, mas isso é recente. A única possibilidade que os pais tinham fora do horário letivo seria a Santa Casa ou então outra instituição privada qualquer. E para isso o Estado contribui?
Exatamente, o Estado contribui, ainda bem que assim o faz, porque se assim não fosse, vamos lá ver, José Luís, quando a creche, portanto, não era comparticipada pelo Estado, era comparticipada, mas num valor muito residual, quando passou para a creche gratuita, vamos lá ver, para nós, em termos de resultados, foi o melhor que podia ter acontecido. E porquê? Porque nós estamos no meio rural, os vencimentos são baixos, nós ao calcular a mensalidade também é muito baixa. Portanto, quando a creche passou a ser gratuita, vamos lá ver, em termos de receita, a creche, portanto, teve um aumento significativo, aumentou alguma coisa. Melhorou. Vamos lá ver, neste momento, o Estado paga por cada criança, dá-nos uma comparticipação de 515 euros, portanto, para a creche gratuita, portanto, 515. A creche gratuita começou, salvo erro, em 2023. Foi com 460, mais ou menos, por criança. Neste momento mas a média daquilo que nós recebíamos em 2022, por exemplo, da creche, era à volta de 300 e poucos euros. Portanto, quando a creche passou a ser creche gratuita, passamos para 400 e tal. Aquilo que o Estado nos dá... Isso cobra despesas do funcionamento? Cobra, vamos lá ver, claro que cobra. Estamos a falar em creche. O privado, ouve-se a dizer que o valor que não é suficiente. É suficiente. Vamos lá ver, para eu ter uma educadora na creche, uma educadora, por exemplo, da sala de 1 ano, uma educadora, uma auxiliar, que é aquilo que nos obriga, porque são 16 crianças, paga uma educadora. Claro, depois há outros custos associados à cozinha, à luz, à água, a outros gastos. Mas dá perfeitamente para cobrir as despesas. Portanto, dá. E ainda para ficar com para algumas obras que seja necessário fazer. Portanto, que é esse o objetivo. Ao contrário, já podemos falar do jardim de infância, que não paga aquilo que se gasta. Neste momento, aquilo que o Estado paga a nós e a qualquer outra instituição... 208 euros. Veja-se. São 208. De 18, numa creche pagam por uma criança 510 e 15 neste momento. No jardim pagam 208. Portanto, é uma diferença abismal e neste momento não dá, temos prejuízo, não cobre as despesas. No entanto, falaremos depois mais adiante, a saúde económica ou financeira da Misericórdia é digamos, invejável, pondo aspas neste invejável. A principal valência é, de facto, o lar. Bem, E aí, quando aqui falamos com o ex-provedor há aproximadamente 25 anos, o valor da mensalidade que o Instituto da Segurança Social dá às IPSS era à volta de 220 euros, hoje está em quanto? Hoje está em 666 euros. Portanto, o ERP, portanto, que é o lar, neste momento o Estado participa com 666 euros a partir isto começou em janeiro de 2025. Portanto, anteriormente era 593, portanto houve uma revisão do acordo entre várias entidades e o Estado, e então passou para 666 euros. Porque o preço médio do utente do lar está em 1.629. José Luís, vamos ver, nós, Misericórdia, eu ia fazer algum trabalho, não aquele que devia, quanto devia. Vamos lá ver, nós temos lá utentes. Com pensões, posso lhe dizer, a pagar 293 euros. 293 com porque mais... Quer dizer, o utente não pode pagar ou não deve pagar daquilo que é o seu rendimento da pensão, mais de 80%. Exatamente, pronto. Agora, o que é que nós fazemos, nós Misericórdia e a mesa administrativa? Não é, porque isto é um trabalho e os resultados não é só de uma pessoa, isto é de uma equipa, 7 pessoas da mesa, que reunimos 2 vezes por mês, se não há 3, e ali são tomadas as decisões. O que é que acontece? Nós temos, e há situações, e aí não podem pedir, à Misericórdia, às IPSS,
um casal, ou uma pessoa que tem que ter a necessidade de ir para o lar, por vários fatores, porque a família não pode olhar por ele, não tem condições para isso, não tem tempo, portanto, face à vida profissional, pode não ter essa possibilidade. Vamos lá ver, não é correto estarem a pedir tudo à Misericórdia ou uma IPSS para suportar um custo, quando, se a pessoa não tem bens, ou a família, uma família sem posses, aí estamos aí para responder. E temos respondido. A Misericórdia, José Luís, eu posso lhe dizer, não, é lógico que não lhe vou falar em nomes, do apoio domiciliário. Nós temos 3 pessoas que têm apoio domiciliário pela Santa Casa, a refeição e a higiene, não pagam nada. Não pagam. Não pagam porque não têm condições para pagar. Nós tivemos ali uma situação de uma senhora de uma freguesia vizinha, que foi para o hospital, amputaram-lhe um pé, e a senhora tinha que sair do hospital, tinha que ter alta. E vieram falar connosco a ver se a senhora podia vir para ali 15 dias, porque lhe iam arranjar a casa. Portanto, pôr-lhe as condições mínimas para ela poder viver na casa dela. A senhora esteve ali 3 meses, não cobramos um cêntimo à senhora. Não cobramos um cêntimo. Outra situação de uma pessoa aqui de Vieira, e aí, portanto, as Misericórdias ou as IPSS fazem aquilo que o Estado não faz. O Estado é cego. O Estado é cego. Nós tivemos aí uma situação de um senhor que tinha apoio domiciliário. Vivia na habitação social. Pagava de renda 30 e tal euros, salvo erro. Mas depois tinha que pagar a água e a luz. Estavam com um problema oncológico. Foi sinalizado pelos serviços do Centro de Saúde, da área social, para ser encaminhado para uma unidade de cuidados continuados. E provavelmente até vinha ali para Vieira. Era possível ele vir para Vieira. A Segurança Social fez-lhe as contas, ele não ficava com dinheiro para pagar a renda. Ele recusou a ida para a unidade de cuidados continuados. Esse senhor faleceu na Misericórdia, 15 dias antes, porque o estado dele começou no lar, exato. Nós fomos buscá-lo, à habitação dele, e trouxemos para lá. Ele morreu com dignidade. Ninguém cobrou nada. Ora, é assim. Para isso é necessário que outros paguem mais. Opa, quem pode, mas isto é o Será normal. o princípio que já ouvimos aqui, paga mais quem mais tem? Vamos lá ver, não, sim, Zé Luís, também é. Quem pode pagar, tem que pagar. Quem não pode pagar, vamos lá ver, eu vou ao Serviço de Saúde, ao Serviço Nacional de Saúde, eu por vezes não pago, mas se calhar se pagasse, há pessoas que não podem pagar mesmo. Mas isso não pode levar àquilo que se podia chamar uma adulteração, quer dizer, por uma questão de sustentabilidade financeira, a mesa ser inclinada, a mesa com serviços técnicos, naturalmente, ser inclinada a acolher quem tenha mais e tentar rejeitar quem tenha menos. Não, Zé Luís, isso portanto, não se verifica. Vamos lá ver, e a nossa política tem sido esta. Há uma pessoa que chega ao fim da vida, portanto, que acaba de falecer, é daquelas pessoas que está a pagar pouco. Nós vamos tentar meter alguém que tenha necessidade também a pagar aqueles valores. Agora, se há uma pessoa que está a pagar um determinado valor, vamos tentar equilibrar. Porquê? Porque é tudo muito bonito dizer assim, portanto, vão pagar lá. Zé Luís, eu posso lhe dar, só dizer, sabe quanto é que são os encargos mensais que a Misericórdia tem ao fim do mês? Não tive vontade de ver as contas, não tive oportunidade de ver. Pronto, mas eu vou lhe dizer, a Misericórdia paga por mês, tem encargos mensais com encargos com o pessoal, 181 mil euros. Não contando, que depois tem o subsídio de férias, temos o subsídio de férias e o subsídio de Natal. São 181 mil. A Misericórdia, só para ter uma ideia, a Misericórdia em 2023, gastos com o pessoal foi 1.874.000, em números redondos. Em 2024, os gastos com o pessoal foi 2.170. Este ano, isto quer dizer o quê? Nós chegamos a janeiro, José Luís, que não foi janeiro, acho que foi em fevereiro, ainda não saiu a tabela da União. Nós procedemos ao aumento de 3,5% a todos os funcionários.
O subsídio de alimentação já há 2 ou 3 anos não é 4,70 €, são 5,20 €, é igual à função pública. Portanto, nós também tentamos distribuir aquilo que conseguimos pelos colaboradores, porque é assim que tem que ser, não há outra forma. Agora, distribuímos tudo, não. De qualquer maneira, é interessante verificar que quem assistiu à sessão de abertura das comemorações tem pessoal entusiasmado com o que está a fazer. Sim. O Sim. pessoal E tem que ser nesta situação e com estas funções às vezes até delicadas, não é? Que tratam situações sociais muito débeis, que tem que ser alguém com perfil, porque não dá para todos, e nós temos essa... E formação contínua. Sempre com formação e depois que goste daquilo que está a fazer. E para gostar daquilo que está a fazer tem que haver também alguma recompensa. Isso não tínhamos dúvidas. Agora, é a recompensa, ou se nos perguntarem a nós aquilo que recebem é o ideal? Não. Para o trabalho que fazem, claro que não, mereceriam muito mais, mas também não há outra possibilidade. Olhamos para aquilo que o Estado nos dá, e como estava a dizer o provedor, tem que haver alguma racionalidade e sustentabilidade, porque não é, hoje temos dinheiro, podemos gastar à vontade e depois amanhã logo se verá. Não pode ser assim, porque já é uma instituição com peso bastante significativo e com o número de famílias que dependem da Santa Casa já bastante considerado. Mas, tendo em conta estas despesas, no entanto, tem sido possível, e isso tem vindo a crescer, obter resultados positivos no exercício. Felizmente, portanto, isso tem-se verificado, desde que tomamos posse em 2019, os resultados foram positivos, logo com 91 mil, depois 2020 com 59, 2021 191, 2022 foi um ano atípico, e depois já digo porquê, foi 398, porque saímos da pandemia e depois apresentamos estes resultados. Isto tem a ver também com os retroativos que o Estado deu. Vamos lá ver. E depois, em 2023, 190. E porquê é que passamos de 398 para 190? Isto tem uma explicação. Aquilo que o Estado nos atribuiu em 2022, uma parte era referente já ao ano seguinte. E a nossa decisão da mesa... Se nós estamos a receber esse valor este ano, vai ser neste ano económico que vamos contabilizar esse dinheiro. Depois para o ano logo se vê. Porque eu podia diferir parte desse valor para o ano seguinte. Também era diferido. Exato, mas não diferi. Portanto, recebemos esse valor no ano de 2022 e em 2022 foi contabilizado. Depois em 2023 foi 190, podia ter sido melhor porque podíamos diferir, mas não o fizemos. Em 2024 foi 219, 2025 vamos ver o que é que nos... Mas uma provocação, além da boa gestão, naturalmente, tendo em conta o retrato que faz das despesas que tem, conseguindo os resultados que consegue, não há, donativos que se juntam anualmente, donativos de utentes, pagamento extra das famílias? Não temos donativos. Não é significativo não é isso. significativo. Vamos ver. Tempos houve e algumas misericórdias, sim, tem. Nós vemos isso acontecer noutras. Infelizmente em Vieira, não. Eu vou-lhe dizer, tivemos um utente, estou à vontade, temos um utente ali no lar, que o ano passado nos deu 5 mil euros de donativo. Mas eu tive cuidado. Mas de falar. Isso é um ato voluntário. Eu tive cuidado de falar com o familiar. E só, atenção, que ninguém está a pedir. Não, nós sabemos que é a vontade dele. Portanto, donativos, não há. Isso anteriormente, sim. Anteriormente, quer dizer, há uns 30, 40, 50 anos, provavelmente, apareceram esses donativos. Agora não, agora ninguém dá nada. Ninguém deixa nada à misericórdia neste momento. Portanto, para tentarmos uma conclusão neste caso,
O equilíbrio financeiro deve-se, sobretudo, à gestão cuidada e aos valores que recebe, quer dos utentes, quer do Estado. Sim, Valores comuns, normais. Bom, e até porque alguns procedimentos, eu também tenho responsabilidades, que fazia já parte da mesa anterior, na altura com o Dr. Ramalho, alguns procedimentos já foram alterados, começou em 2018, depois, portanto, quando há alterações, não se verifica logo, não são imediatos os resultados. Portanto, também, de certa forma, também essas alterações, algumas alterações ocorreram em 2018 e depois nós demos continuidade. Eu tomei depois posse em 2019. É lógico que tem uma maneira diferente do empreendedor anterior, como o que há de vir a ter uma maneira diferente de atuar em relação a mim. Vem da era de economia e gestão. Pronto, de certa forma, sim, também ajudou, isso também ajudou e tem-nos ajudado, mas as decisões não são só minhas, Luís, as decisões é de uma mesa, são de mais 6 pessoas e aí temos sido à unanimidade nas decisões que tomamos, portanto, os louros não são meus, aquilo é de uma equipa. E com o apoio, vamos lá ver, temos tido todo o apoio, isso e da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, portanto, toda uma Assembleias Gerais que, como noutras instituições, são quase desertas de membros ou de irmãos, como se diz. Pois, isso é como em todo lado. As assembleias não aparecem, os irmãos não aparecem, portanto, mas isso não é só na Misericórdia, é em várias associações, por exemplo, nos Bombeiros sabemos que isso acontece, no Vieira também a mesma coisa, na Misericórdia a mesma coisa. Vamos lá ver, eu acho que em 2018, quando foram as eleições, eu dava a impressão que foi o provedor que conseguiu mais votação até ao dia de hoje. Tenho ideia disso. Mas já agora eu só queria, e desculpa, José Luís, esta questão de termos resultados positivos ou foi por isso que também conseguimos fazer obra, porque senão também não teríamos feito obra. Mas os cuidados continuados custaram um empréstimo e calma, mas nós já não estamos a falar dos cuidados continuados. Estamos já no nosso mandato. Remodelamos a creche aqui. E não foi só com dinheiro, foi com fundos próprios, exatamente, não foi com financiamento. Conforme o provedor disse, a obra de Cantelães, tivemos um apoio do PRR, mas 60% foi 60% foi pago pela Misericórdia. Portanto, lá está. É preciso criar também alguma sustentabilidade para depois podermos acudir a estas situações e manter os edifícios aceitáveis, não é? Conforme devem estar para os nossos utentes. É por isso que é preciso também algum... como costumamos dizer, e o provedor diz muitas vezes, isto não é para dar lucro, mas temos que ter dinheiro tem que ser sustentável e temos que ter dinheiro para os recursos humanos e temos que ter dinheiro para sustentar os edifícios que temos. Exatamente. Hoje em dia. Não, porque, José Luís, porque há a ideia que as IPSS ou as Misericórdias que não devem dar lucro. Tem que dar lucro. Mas seja ela a associação que for, tem que dar lucro. Tem que haver lucro, porque se não der lucro, não há investimento. Não, mas até mesmo para as próprias reparações, um ar-condicionado. Quanto é que custa um ar-condicionado, por exemplo, do lar? O José Luís, até porque foi da área, esteve ligado à área da saúde, nós pagamos a uma empresa para fazer a análise da legionela, só para o José Luís, da legionela, 10 mil euros por ano, só para essa análise. Vem lá mensalmente fazer a análise, são 10 mil euros. Ar-condicionado, a manutenção do ar-condicionado, só do lar são 5 mil. Da unidade de cuidados continuados são 3 mil e qualquer coisa. Portanto, uma IPSS, ou a Misericórdia, eu falo agora concretamente da Misericórdia, tem que dar lucro, porque senão não pode ter esses encargos. Tem que ter superávit. Exatamente, tem que ter, forçosamente. E a propósito, os cuidados continuados foram também uma aposta, a tal aposta da expansão dos serviços a prestar à comunidade,
que foram, digamos, uma boa aposta, pelo menos na questão do apoio às pessoas, é evidente. Sim. Mas como resultado? Vamos ver, como resultado, neste momento a unidade de cuidados continuados está muito bem equilibrada. Está muito bem equilibrada, houve uma fase menos boa, neste momento até pelos acordos do Estado, precisamente do Ministério da Saúde, neste momento a unidade de cuidados continuados gera alguma receita. E o Centro de Recuperação já foi concessionado e agora é inteiramente da Misericórdia? Exatamente, é inteiramente da Misericórdia. Aí também é uma fonte de receita. Também, se assim não fosse, também não valia a pena. Não valia a pena. Vamos lá ver, eu neste momento só há uma valência que é deficitária, que é o Jardim de Infância. Pronto, é o Jardim de Infância, mas nós também temos a responsabilidade social, e mantemos essa valência e vamos mantê-la. É o Jardim e o ATL. Pronto, temos o ATL1, designado ATL1 e ATL2, portanto, são neste momento as valências que estão ali com algum déficit, mas pronto, mas nada as outras compensam. Não, é só ao contrário de outras misericórdias que optaram, por exemplo, por substituir o Jardim de Infância por uma creche, porque a creche neste momento está a dar mais Exatamente. lucro do que o Jardim de Infância, e houve muitas que optaram por acabar com o Jardim de Infância e transformar o Jardim de Infância numa creche. Nós, conforme o provedor está a dizer, enquanto pudermos, também há esse compromisso com os pais. Não podemos ficar com toda a gente, evidente, porque não temos condições, nem temos instalações, mas dentro das nossas possibilidades, esse compromisso está acertado com os pais. No apoio domiciliário, há também apoio da Segurança Social? Sim. Mas há alguma, digamos, há algum ordenamento ou alguma ligação com os centros sociais? Não, portanto, nós não temos ligação nenhuma. É autónomo? É autónomo, Sim. portanto, o nosso apoio domiciliário é autónomo. Temos neste momento, temos o acordo de cooperação com a Segurança Social 25 utentes. Estamos a prestar serviço a 30. Temos 3 que não cobramos qualquer valor, porque as pessoas realmente não podem. O apoio domiciliário, vamos fazer agora, fizemos uma candidatura ao PRR, vamos alargar, em princípio, vamos alargar o protocolo para 50 utentes. A Misericórdia está aqui para servir também, e não para se servir. Muito bem. Nós recentemente tivemos a Misericórdia já oferece consultas e serviços de saúde, nomeadamente medicina dentária e outros, como os serviços médicos. Isso é algo que pode evoluir, como a Misericórdia da Póvoa de Lanhoso, por exemplo, que recentemente não vai ser fácil, e digo já porquê. Não é fácil de trazer para aqui especialistas. Nós tivemos aí um especialista de urologia e tivemos uma dermatologista. Deixar, porque só o problema, o facto de se deslocar de Braga para cá não é fácil. Já para a Póvoa de Lanhoso, eu tenho falado com o provedor da Póvoa, já para a Póvoa eles também têm alguma dificuldade, mas qual é na Póvoa, porque é que eles vão para a Póvoa? Vão para a Póvoa porque vêem ali o bloco, vê ali um furo para o bloco operatório, portanto, dão consultas e depois podem ir para o bloco. Aqui para ver, não vai ser fácil em termos de saúde, de especialidades expandir. Tenho consciência que isso não vai acontecer. Temos o tempo concluído, mas ainda há uma questão que eu gostaria de, se quisessem aproveitar, que é alguma coisa que deveria ser dita e que não foi dita ao longo desta conversa. Zé Luís, da minha parte, portanto, muita coisa havia para dizer, não foi dito, fica para uma próxima. Quer dizer que haverá mais ao fim de 7 anos. Poderemos atualizar essas conversas. Pronto, mas fica prometido, com certeza há sempre mais coisas para dizer, nunca se consegue dizer tudo. E então, os próximos passos da Misericórdia na sua orientação, na gestão dos seus recursos ou na sua expansão? Expansão, vamos ver.
Não sei se vamos construir, até porque tínhamos um projeto aprovado para a creche, uma creche em Louredo, foi aprovado pelo PRR, desistimos. Pronto, desistimos. E porquê é que desisti? E paguei porque pagamos o projeto. Pagamos quando não tínhamos outro remédio, senão vou pagar. Estávamos para avançar lá com a creche, acabamos por desistir. Porque, vamos lá ver, porque eu não sei se há assim já tantas crianças para frequentar creches. Não sei, começo a ter algumas dúvidas. Houve uma fase que sim, e nós o ano passado, e foi por isso que aceleramos a creche de Cantelães. Zé Luís, só para ter uma ideia, houve uma médica, ou um médico, que me ligou a dizer: vou ter que dar baixa a fulana porque ela não tem onde é que deixar a criança. Isso obriga-nos a acelerar o processo. E aceleramos o processo, até porque com o acordo que fizemos com o empreiteiro, a obra estava projetada para 9 meses e ao fim de 5 meses a obra estava aberta. Abrimos a creche de Cantelães da Doutora Maria Júlia, já agora também para os ouvintes ficarem a saber, e o José Luís, é a creche Doutora Maria Júlia, Polo 2 Doutora Maria Júlia, foi-lhe atribuído o nome. E porque é que atribuímos o nome? Houve tanta polémica com o CACI, ter atribuído o nome do engenheiro António Cardoso, porque é que não foi o da Doutora Maria Júlia? Eu nunca poderia atribuir o nome do CACI ao Padre Lima, de quem eu era amigo, porque se assim o fizesse, a Doutora Maria Júlia, lá onde é que ela estava, provavelmente desconhecava. Toda a gente sabe da relação que houve, do diferente que houve entre o Padre Lima e a Doutora Maria Júlia. Portanto, eu, por respeito à minha antecessora, a Doutora Maria Júlia, nunca poderia atribuir o CACI, o Padre Lima. E atribuí Foi uma escolha. Foi uma deliberação da mesa administrativa em 13 de maio, precisamente 13 de maio de 2024, de atribuir, porque realmente o Presidente da Câmara, e houve uma razão para lhe atribuir o nome, até por aquilo que ele fez para a área social, e porque estava em fim de mandato, e sabemos que ele não vai ser mais candidato, não pode, se pudesse provavelmente continuaria, foi por isso que foi atribuído o nome do engenheiro António Cardoso. Portanto, futuro, a Deus pertence, e nós estamos cá para continuar em frente. Há um plano de atividades para cumprir até ao final deste Exatamente. ano. E pode ser que venhamos cá para o ano, se assim aceitar, para fazer as contas. Ficou alguma coisa por dizer do seu lado? Não, simplesmente realçar esta vocação que as misericórdias têm para o serviço da população, para o serviço, como hoje foi dito, quer pela Secretária de Estado, a doutora Clara Marques Mendes, quer pelo Sr. Arcebispo Dom José, que estão ao serviço das pessoas, está ao serviço, tem que ser uma instituição humanista e julgo que é isso que nós, no dia-a-dia, tentamos fazer, é cuidar das pessoas, cuidar das crianças até à velhice. E fazendo cumprir a vossa missão. Concluímos a nossa conversa hoje à volta do centenário da Misericórdia de Via Domingo, que se cumpriu exatamente neste sábado, dia 14 de junho, mas de 1925, quando da inauguração do Hospital da Misericórdia. Tivemos a presença do provedor Luís Carneiro e também do mesário Carlos Alberto Gonçalves, a quem mais uma vez agradeço a presença. Assim, onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 ou 3 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em